Otário é tudo menos burro? Qual que aconteceu? Olá, pessoal. Muito boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos ao nosso Web Hour de hoje. Boa noite, doutor Celso, doutora Yolanda Camargo. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Previato. Eu sou ortodontista do suporte clínico aqui da Adtech em Aligner, tá bom? Hoje nós vamos conversar muito aqui, vai ser um bate-papo, né, doutor Celso? Sim, sim, Um vai bate-papo ser aqui com a muito doutora bom. Yolanda, vai ser muito bom. Já tem aqui interação no chat. E é isso mesmo que eu gostaria de falar para vocês, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Eu vou ficar de olho Isso. aqui no chat. A gente vai perguntando, vai conversando e a gente tira todas as dúvidas aí com essa aula de hoje, tá certo? Fiquem à vontade. Boa noite, doutora Fernanda, doutora Elaine, O pessoal, o Gilson já está aí, Kátia Gilson, Ferreira, Francisco. Tem um muita gente monte, já. A um audiência tá monte de grande. Cláudia Tamura, Daniela, nossa, Carminha de Campinas. Hein, Holanda? A Carmen está em todas aqui, hein? Olá, Elaine, ó que né? orgulho. Isso é bom. Ó, É, Patrícia Patrícia. Monteiro, boa noite. é, Muita gente bacana aqui, conhecida aqui já do suporte. é. E Inclusive, gente, depois deixem um feedback aqui pra gente, se é, quiserem, sugestões. A gente tá bem aberto aqui, tá certo? e gente de peso, ó, eu a responsa, hein? Beleza, Sim, olha eu vi. só. Yolanda, cara, você quer dar as boas, você já deu as boas-vindas? Vamos pedir para Yolanda se apresentar? Acho melhor, né? Esse É. currículo de peso aí, ela mesma se É. apresenta. E se o pessoal tiver alguma dúvida, Se eu já for falar sabe. da Yolanda, eu vou falar assim, ó, eu sou amigo dela há 35 anos, pelo menos. Só Então, isso, é. né? Então, Sim, bom, não vou falar uma coisa que eu lembrei agora da foto, lembra que você usava nas aulas?
Qual foto que era? Depois eu falo. Bom, vou me Depois ela apresentar conta. então, depois eu conto. Eu sou Yolanda Camargo, sou ortodontista há aproximadamente 35 anos, por isso que eu conheço o Celso. Sou mestre especialista em disfunção temporomandibular já há uns 20 anos. E sempre que eu me apresento, eu gosto de contar por que eu fui estudar DTM. Eu, como ortodontista, recebia muita indicação de colegas para tratar a DTM dos meus pacientes com aparelho ortodôntico. E eu comecei a perceber que eu não conseguia, que eu não tinha resultado, né? Ou tinha um resultado temporário. E aí eu necessitei, já naquela época, imagina agora, com o número de pacientes aumentando, né, cada vez mais, eu necessitei estudar para saber de que maneira eu poderia ajudar os meus pacientes e não só com ortodontia. Me encantei com a área, eu falo que é a parte da odontologia que a gente não olha dentro da boca depois, é a última coisa que a gente faz, é olhar dentro da boca do paciente, a gente enxerga o paciente como um todo, então, para mim é apaixonante, eu vivo praticamente para ela, né, para a DTM, faço muito ortodontia, estudo muito ortodontia, mas DTM é minha primeira paixão. Realmente a Yolanda, eu conheço ela já há alguns anos, né? Desde da época que ela fez o Batomushi, É, que era uma loucura aquilo, né? Fazia 14 meses de taekwondo, depois fazia 3 provas, e ela sempre foi muito estudiosa, muito aplicada. Ela chegou a trabalhar comigo, viu, cara? Ah, Ela é? trabalhou no meu consultório, trabalhou junto Uau! comigo. Então foi muito legal a nossa amizade, assim, desde essa época. E, e a AdTech, né, ela está proporcionando isso semanalmente. Toda semana nós temos um professor, um amigo da Angel AdTech, que vem colocar o conhecimento dele, vem colocar o que é o do dia a acrescentar. dia, né? Isso é muito importante. Até no mês de abril, provavelmente, a Thalita vai programar a Yolanda a gente conversar sobre DTM e o uso de alinhadores também. Hoje nós vamos ficar no bruxismo, né? Mas numa próxima nós vamos falar sobre DTM e alinhadores. Yolanda, meu nome é Celso Garcia Rodrigues, é, sou speaker da Angel e vamos começar a vida, certo? Muito obrigada pelo E convite. você... E Hum, se precisar me parar, eu espero que vocês gostem. vamos Tá lá. certo, a gente te fala aqui, doutora. Fique à Bruxismo. vontade, tá bom? Uau! E é realmente muito interessante o que você falou, que a gente escuta até hoje, né? Acredito que vocês escutaram há 34 anos atrás e a gente escuta até hoje. Ah, você conseguiria tratar esse paciente porque ele tem bruxismo, coloca aparelho. As pessoas ainda têm essa visão, Essa, né? Então não é, envolve só aparelho, não é só. Tem tanta coisa envolvida que a doutora vai falar aí com muita maestria, tenho certeza. é isso. Bora lá, doutora. Muito obrigada. Bom, falar do bruxismo é um assunto muito controverso, é um assunto que sempre está presente nas discussões dentro da odontologia, por causa dos malefícios, entre aspas, né, que ele causa no seu paciente, no nosso paciente, uma diminuição na qualidade de vida por conta das quebras das restaurações, das quebras dos dentes, da dor orofacial. Então, é um assunto sempre muito presente. Mas com os conhecimentos atuais a respeito do assunto, a gente tem mudado um pouco nosso olhar sobre o bruxismo. A gente tem visto que em algumas situações ele não é só vilão, que ele pode também ser um mocinho. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, o primeiro artigo científico de que se tem notícia é de 1907 e ele foi publicado numa revista de estomatologia francesa. O bruxismo foi definido como um hábito inconsciente e às vezes consciente de ranger e apertar os dentes. Agora, se eu for fazer uma pesquisa numa base de dados, a maior base de dados que a gente tem, que é a PubMed, e colocar a palavra bruxismo, eu vou ver que eu encontro mais de 5.000 resultados.
sendo que o primeiro em 1949, né, e até os dias de hoje, com aumento progressivo. Então, 1949 é uma data chave, 1907, que é o primeiro artigo, 1949, porque é o primeiro artigo que consta nessa base de dados, e 1901, um pesquisador chamado Hampshire publicou um artigo, uma revisão de literatura sobre o bruxismo, e ele classificou o bruxismo em duas categorias, ele dividiu em duas categorias, o bruxismo cêntrico e o bruxismo excêntrico. E ele diz que o bruxismo cêntrico seria o apertamento e a gente faria durante o dia, e o bruxismo excêntrico, que seria o ranger de dente, a gente faria durante a noite. Então, desde essa época, a partir dos conceitos dele de bruxismo, de oclusão, de desgaste seletivo, de estabilidade oclusal, mudou-se o olhar, assim, a gente teve um olhar muito oclusionista em relação ao bruxismo. Então, essa etiologia do bruxismo, se a gente fizer uma perspectiva histórica, ela está muito relacionada à oclusão. E se ela está relacionada à oclusão, para o bruxismo, está estreitamente relacionada à interferência oclusal. A minha vida toda, eu ouvi que a gente tinha que remover as interferências oclusais para o bruxismo desaparecer. E uma outra corrente falava que o bruxismo acontecia para eliminar as interferências oclusais que o paciente apresentava. Então, se eu tenho uma interferência oclusal, o que era dito ainda, pelo mesmo autor Hampshire, isso já em 1983, ele já dizia que interferências oclusais devem ser eliminadas para o tratamento de bruxismo. E pasmem vocês que tem profissionais que ainda faz isso, nos dias de hoje, ajuste oclusal para a eliminação do bruxismo. Bom, então, em relação ao bruxismo, com essas datas mais importantes, 1907, 1949, 1961 e até os dias de hoje, mas como é que eu posso diagnosticar o bruxismo? Será que até hoje o desgaste, a faceta de desgaste nos caninos é um indicativo de que meu paciente tem bruxismo? Então, em 2013, um grupo de pesquisadores no assunto se reuniram para definir, para poder graduar o bruxismo, que era um assunto que dependia absolutamente do autorrelato do paciente. Se ele dissesse para mim que ele tinha bruxismo, eu tinha que acreditar. Então, 2013 foi dado o primeiro passo. Em 2018, mais pesquisadores se reuniram e para formular esse consenso, e eles disseram que já no título do artigo que era um trabalho que está em progresso, ou seja, não tem nada estancado, não tem nada delimitado, né? É mais uma tentativa de estabelecer parâmetros e diretrizes para o bruxismo. E o que eles nos trouxeram? A partir desse consenso, o que a gente teve de informação? Então, qual o objetivo desse consenso? Foi propor uma definição para o bruxismo que fosse simples e respeitasse suas características circadianas. O nosso ciclo circadiano é o período de 24 horas do nosso dia em que o organismo procura sua homeostase, né, com liberação de hormônio ou diminuição da liberação, aumento da pressão em determinado horário do dia, diminuição da pressão em outro, liberação de melatonina quando escurece para a gente dormir, né? Então, esse era um dos objetivos. O outro objetivo seria ser imparcial com os fatores etiológicos. E o terceiro e mais importante, eles queriam criar uma ferramenta de diagnóstico que fosse confiável tanto para o clínico quanto para a pesquisa. Porque às vezes a gente tem ferramentas de diagnóstico muito boas, mas só para pesquisas. E no consultório a gente fica sem ter o que fazer, sem ter como avaliar o nosso paciente. E aí, a partir desse conceito, eles definiram o bruxismo como um movimento repetitivo dos músculos da mastigação. E ele é caracterizado por ranger os dentes, apertar os dentes ou uma contração muscular sem contatos dos dentes, com a mandíbula estática ou em movimento,
Então, essa segunda parte, eu acho que foi a mais importante para nós dentistas, porque a gente sempre teve o bruxismo, uma definição para ele, que seria ranger o dente durante a noite. Então, Interessante, né? Interessante essa perspectiva, como muda a perspectiva, né? graças a Deus. Então, hoje a gente tem que pode ranger dente, pode apertar dente e pode não encostar dente nenhum e só manter a musculatura contraída. Isso também é considerado bruxismo, isso também pode gerar dor. E ele foi dividido em dois tipos: o bruxismo da vigília e o bruxismo do sono, de acordo com com o ciclo circadiano, sabendo que os dois tipos de bruxismo têm a gênese no sistema nervoso central. Nada que é feito na periferia, ou seja, interferência oclusal, não tem ativação nenhuma, não tem peso nenhum sobre o bruxismo. Então, o bruxismo do sono, atividade dos músculos da mastigação durante o sono, caracterizado por rítmico ou fásico. O que significa isso? Rítmico ou fásico seria apertar dente, seria ranger dente. E não rítmico e tônico seria apertar dente. Então, durante o sono, o mais comum é você ranger ou apertar. E ele não deve ser considerado uma desordem, ele não deve ser considerado uma patologia ou um distúrbio em indivíduos saudáveis. O que significa isso? Se ele não trouxer nenhum malefício para esse paciente não tem dor, esse paciente não está quebrando o dente, esse paciente não tem problema nenhum em relação ao seu bruxismo, ele tem o bruxismo e ponto. Então, ele não pode ser considerado um distúrbio, é só um comportamento. O bruxismo do sono, ele pode ser dividido em primário, quando o fator causal não é identificado, ou seja, é um comportamento. E ele pode ser secundário, quando essa atividade muscular é associada a uma outra condição, como a apneia obstrutiva do sono, como o refluxo gastroesofágico, que a gente vai ver a seguir. E o bruxismo da vigília? É uma atividade dos músculos da mastigação durante a vigília, caracterizado por contato dentário repetitivo ou sustentado e contração muscular sem contato dentário. Também essa contração muscular sem contato dentário pode ser com a mandíbula parada ou com a mandíbula em movimento, tá? Então, durante o dia também é muito comum o que eles falam de light touch, é um leve encostar de dentes. Mesmo esse leve encostar de dentes pode gerar dor. Também não é considerado um distúrbio de movimento em indivíduos saudáveis. Bom, então, para a gente concluir em relação à definição, em indivíduos saudáveis, o bruxismo não deve ser considerado um distúrbio nem uma patologia, mas sim um comportamento, que pode ser um fator de risco ou um fator de proteção para certas condições clínicas. Então, aquela ideia de que bruxismo, excêntrico e excêntrico, já caiu por terra. Não, ele existe excêntrico e excêntrico, porque você pode apertar e você pode ranger. Não apertar, então, o termo, né? Apertamento ou ranger de dentes, para ficar mais fácil E de entender. aquela ideia que falam assim, que quem aperta o dente ou tem um bruxismo na infância, ele vai ter um bruxismo na adolescência e na idade adulta. Uma grande parte da população infantil que tem bruxismo vai manter esse bruxismo na idade adulta. Mas a incidência do bruxismo na idade adulta é muito menor do que na infância. E uma Certo. criança que tem um adulto na família que apresenta bruxismo, também tem mais chance de apresentar bruxismo. Certo. Então, tem um Legal. fator genético envolvido. Em relação à epidemiologia, a gente tem muita dificuldade na precisão dos dados, porque até hoje o diagnóstico do bruxismo era feito só a partir do autorrelato. Eu perguntava para o meu paciente: você arranja os dentes? Ele falava arranjo. E eu tinha que acreditar nessa informação que ele me dava. Então, se eu vou avaliar os trabalhos, eu tenho muita dificuldade, porque tem grande variação dos estudos, às vezes a epidemiologia no estudo varia de 4% a 50%. Falha na distinção de bruxismo da vigília e bruxismo do sono. Essa diferenciação entre bruxismo da vigília e bruxismo do sono se iniciou há pouco tempo. A gente falava do bruxismo de uma maneira geral, a gente não dividia nessas duas categorias, tá? E uma coisa Certo. muito importante e que eu vou enfatizar é que bruxismo não é DTM, não são palavras sinônimas.
O bruxismo pode ser um fator de risco para DTM, mas não é a mesma coisa. Então, o bruxismo do sono, a prevalência diminui com a idade, ele não tem predileção por gênero, e nas crianças em torno de 20%, adolescentes 12%, adulto 8% e 3% nos idosos. Em vigília ele aumenta. Contrário do sono, que diminui com a idade, no bruxismo da vigília ele aumenta com a idade, variando de 22% a 31%. Então é muito grande o número de pessoas que apresentam bruxismo da vigília e o mais importante, não sabem. Então, esse consenso de 2018 também nos trouxe um sistema de classificação. Então, lembra que eu falei lá atrás, como é que a gente vai diagnosticar uma pessoa com bruxismo? Eu não tinha ferramentas, ou eu olhava a faceta do desgaste, ou eu acreditava no que o meu paciente falava, eu ranjo o dente durante a noite e ponto final. Então, esse consenso criou esse sistema de classificação baseado no questionário, no exame clínico, na eletromiografia e na polissonografia. Então, a partir desse sistema de classificação, eu vou classificar o meu bruxismo em possível, provável e definitivo. Então, eu tenho essas 3 possibilidades para o meu paciente. Então, em relação ao bruxismo do sono, o que eu vou questionar? O que eu vou avaliar no meu paciente? Primeiro, eu vou perguntar realmente se ele acha que ele tem bruxismo. Eu vou me preocupar com esse autorrelato. É um dado. O som pelo parceiro. Então, é muito importante também esse dado. Olha, eu não sei se eu tenho, eu não percebo, eu não sinto absolutamente nada, mas a minha esposa falou que eu faço um barulho horroroso durante a noite, que parece que eu estou mastigando pedra. Então, se o parceiro falar que numa semana ele faz barulho 4 semanas ou mais, eu posso dizer que ele tem 90% de chance de ser um bruxista. Existe também o viés de confirmação. Quando a gente vê qualquer faceta de desgaste no nosso paciente, a gente já costuma dizer, você deve ter bruxismo. Então, a gente mesmo incute no nosso paciente essa ideia de que ele deve ser um bruxista. E uma característica do bruxismo do sono é uma dor leve ao acordar. É uma dor leve que depois de 1, 2 horas ele não sente mais nada, ele nem precisa tomar remédio. Então, essa é uma característica do bruxismo do sono. Então, isso que eu vou avaliar no meu questionário, na minha anamnese. E no meu exame físico, aí sim, eu vou ver se ele tem desgaste de dente, eu vou ver se ele tem dor à palpação, eu vou avaliar a hipertrofia do músculo, principalmente do masseter, mas esse é um dado questionável na literatura. Então, o bruxismo do sono, ele faz parte da classificação internacional dos distúrbios do sono. Então, eles têm uns parâmetros, então, de acordo com os parâmetros dessa classificação internacional, eu tenho que avaliar esses itens no meu paciente. Bom, e a polissonografia? A polissonografia é o padrão ouro para eu fazer o diagnóstico do bruxismo do sono do meu paciente. Principalmente se ele vem com eletromiografia de superfície, com gravação audiovisual. Mas ele tem algumas desvantagens. Primeiro, a gente tem variação dos eventos de bruxismo. A gente não faz o bruxismo igual todas as noites. Tem noite que eu faço mais, tem noite que eu faço menos. Então, se você faz o exame numa noite que você faz menos eventos, o dado não é fidedigno, né? Ele é um exame de alto custo. Então, nem todo paciente tem condições de fazer esse exame. E eles dizem que precisa de uma habituação. Então, os trabalhos de pesquisas hoje em dia, eles usam 2 noites de polissonografia. A primeira noite para o paciente se habituar ao lugar, aos fios, às condições do lugar, e a segunda noite para levar em consideração os dados do exame. A gente... Diga. Você tá falando, você vai falar dos aparelhos portáteis. Eu ia te perguntar isso, né? A polissonografia do tipo 4, né? Ela tem alguma validade? Olha, tem. E esses aparelhos portáteis estão cada vez mais sendo validados para exame de polissonografia na residência. Só que ele tem também algumas desvantagens. Primeiro, você tem que treinar o paciente. Segundo, eu acho que vai até aparecer aqui. Segundo, se soltar algum eletrodo, se soltar algum fio, você vai perder totalmente os seus dados. Diferentemente do que acontece numa clínica de polissonografia. Porque qualquer coisa que soltar, o técnico está lá de olho em você, ele vai lá e conecta novamente, né?
No caso de fazer em casa, o paciente só vai descobrir a hora que acordou, falar, ah, o fio estava solto, então não pude coletar os dados, vou ter que fazer o exame de novo. Mas os aparelhos portáteis são validados sim. Então, porque, por exemplo, existe eu posso até dizer o nome, chama Biologix, não sei se você conhece. Sim, eu conheço, eu tenho no consultório. Eu tenho no consultório também. Que é é aquele que parece aquele um oxímetro, né? Isso. Esse Então, não serve para você, ele não é bem como se fosse uma polissonografia portátil. Ele funciona hum, mais como uma triagem. Então, é, então, a partir daquele exame, se você então achar é isso que eu faço. necessidade, aí você pede um exame de polissono. Mas ele é uma excelente triagem, eu uso bastante. Esse Yolanda, e ele te dá alguns parâmetros daquele exame que ele dá para bruxismo ou não? não, porque ele não tem. Musculatura, não Hã? pega, né? Porque não pega musculatura, né? Não, ele não tem. Precisa ter os eletrodos na superfície do Só músculo, isso músculo. ele não tem. Tá. É o Mas oxímetro. mas é o início. É um Sim, início. Tá, é uma triagem. A gente fala que ele é um aparelho de triagem. ok. Então, para fazer o diagnóstico do bruxismo do sono, e essa palavra diagnóstico talvez eu devesse ter colocado entre aspas, porque como eles falam que o bruxismo não é uma doença e não é nenhum problema, então você não faz o diagnóstico, você faz a detecção, né? Então, para a gente fazer a detecção do bruxismo, usando as ferramentas que eu disse anteriormente, o questionário, o exame físico e a polissonografia, eu vou poder classificar o meu bruxismo como possível, como provável e como definitivo. Quando é que eu tenho um possível bruxismo no meu paciente? Quando eu, no autorrelato e no questionário, eu ver aquelas questões e está positivo. O provável, quando eu tenho o autorrelato, o questionário, mais o exame clínico com aqueles sinais de desgaste, de dor e de hipertrofia. E eu só posso afirmar definitivamente, bater o martelo que meu paciente tem bruxismo, se eu tiver tudo isso e mais o exame de polissonografia. Do contrário, é possível ou provável, definitivo não. É Tá? como a doutora disse no Certo. começo, né? Por conta do realmente da sintomatologia, né? Sim. Tudo Exatamente. isso para o paciente para a gente encaixar. E eu acho que também se enquadra aqui na pergunta da Silze Pereira, que acabou de perguntar aqui, doutora Yolanda. O paciente que já faz apertamento noturno bruxista, ao usar aparelhos estéticos, por ser macio, pode vir a ter maiores problemas na ATM? Tem um caso que o Alinha- paciente queixou de travamento à abertura. Alinhador, ela está dizendo, né? É Provavelmente. isso, né, Silze? A Provavelmente é literatura, alinhador. Provavelmente. eu vou falar mais para frente que a literatura diz que não. Uhum. Tem essa associação, que a atividade eletromiográfica diminui até um pouco no começo, depois volta aos níveis normais. Mas todos os trabalhos, eles fazem uma avaliação num curto espaço de tempo. Às vezes uma semana, às vezes 2 semanas. Então, talvez os trabalhos devam começar a estender esse prazo para realmente avaliar se é possível o paciente iniciar um quadro de dor ou não. Tá? Respondi Eu certo? acho que sim, acho que ela quis dizer porque acho que é recente também, né, que apareceu que tiveram alguns estudos relacionando aquelas placas flexíveis, né, que usavam antigamente da atividade muscular Sim. depois, né? Mas os alinhadores, acho que é isso mesmo, né, Silze? Porque os alinhadores são mais resistentes, né? Eu acredito que não se Sim. enquadra dessa maneira de Esse trabalho maleável. de placas de silicone é de 1997. Ele comparou o uso de placa de silicone e placa rígida e ele Uhum, identificou que o uso da placa de silicone aumenta muito a atividade eletromiográfica. Por isso que uhum. para quem tem dor, para quem tem bruxismo, a gente não usa placa mole, nunca placa de silicone, sempre placa rígida, E o tá? alinhador é mais, apesar de ser mais, né, maleável do que uma placa, mas Ele é gostosinho de apertar. é. Mas dá, né? Realmente essa atividade. Então, para que aconteça o bruxismo do sono, a gente tem uma sequência de eventos até culminar no bruxismo. Então, o que acontece no nosso organismo? De 4 a 8 minutos antes do bruxismo, que é chamado de RMMA, é
a atividade repetitiva dos músculos da mastigação, então, aumento da atividade simpática. 4 segundos antes, eu tenho uma atividade eletroencefalograma aumentada, ou seja, o meu cérebro, é como se meu cérebro despertasse. Não eu vou despertar, o meu cérebro está ativo. Então, eu tenho um micro despertar. E a gente fala que é um micro despertar adrenérgico. O que significa isso? Existe um aumento, uma diminuição de certos neurotransmissores, como a GABA e a dopamina, que influenciam esse micro despertar. Então, a partir desse micro despertar, 1 segundo antes, eu vou ter taquicardia. 0,8 segundo antes, eu vou ter aumento do tônus muscular dos abaixadores da mandíbula. E só aí eu vou ter o bruxismo propriamente dito. Então, essa cascata de evento precede o bruxismo do sono, tá? Nós estamos falando agora do bruxismo do sono. Esse Doutora, trabalho... desculpa interromper, tem uma pergunta aqui da Camila Arita, que ela perguntou: boa noite, opa, Veio mesmo mais com os um. batentes anteriores dos alinhadores, os bite ramps, há este aumento de atividade muscular com levante anterior? Então, aí a gente vai entrar na DTM, né? Quando você tem o levante, você não consegue ter o mesmo apertamento que você tem quando você tem o toque posterior. E sem o toque nos dentes posteriores, você não consegue se apertar. Só que se o seu paciente tiver um problema articular, uma dor articular ou mesmo som articular, ele pode piorar muito com a presença do bite ramp. Ele forma um fulcro. E aí a musculatura vai puxar essa sua mandíbula para uma posição mais superior e pode agravar os seus sintomas articulares. Então, o bite ramps tem que ser usado com muita cautela, com uma avaliação prévia desse paciente. Então, tudo que a gente vai falar, o que eu vou falar no final, vai acabar, culminar no seguinte: você tem que conhecer o seu paciente antes de começar seu tratamento. Dica importantíssima. Então, A Elaine Borges, opa, desculpa. A Elaine Borges complementou aqui: pacientes com facetas de desgastes que ainda não comprometeram as guias de desoclusão devem ter os desgastes restaurados e usar placa de proteção para evitar a evolução, mesmo não tendo sintomas de dor. Que ele ainda mantém os movimentos de desoclusão intactos. Se ele não tem dor, você vai só proteger o dente para que não continue o desgaste. Sim. Não precisa você restabelecer. Ele ainda tem as guias de desoclusão, tá? Tá certo. Mais uma aqui, a Renildes. Caso o paciente venha a ter aumento de sintoma de dor e bruxismo, podemos associar medicamentos miorrelaxantes? Primeiro você tem que fazer o diagnóstico. É dor onde? Porque toda vez que se você ligar para mim amanhã e falar assim, ai, meu paciente está com DTM, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é muscular ou articular? Então, se você não tiver essa diferenciação logo de cara, como é que você vai dar um relaxante muscular se você nem sabe onde é a dor dele? É, Vero. É vero. Então, não adianta falar assim, você pode dar um relaxante muscular. Eu não sei, eu preciso do diagnóstico, eu preciso de mais informação. A dor é muito pouco. Ele tem dor. Dor onde? Dor em que situação? Dor em função ou dor em repouso? Quando ele abre muito a boca ou quando ele só se alimenta? A dor começou há 10 anos e tinha parado e exacerbou agora que ele começou o tratamento, ou não, ele nunca teve dor e começou agora que ele começou a usar alinhador. Então, são questões que eu tenho que saber as respostas antes de tomar qualquer providência, antes de qualquer tratamento. Tá? Tá certo. Obrigada. Ó, esse trabalho avaliou o bruxismo do sono nos moradores de São Paulo. Então, ele avaliou 1.042 pessoas em São Paulo e fez exame de polissonografia. Então, lembra, é o padrão ouro para a gente diagnosticar o bruxismo. Então, a partir da polissonografia, eu posso dizer que meu paciente tem bruxismo definitivo. E ele avaliou que 5,5% das pessoas apresentam bruxismo primário do sono. E que ele acontece na fase 2 do sono. Essa fase 2 é uma fase mais superficial. Então, quando você está nessa fase do sono mais superficial,
é mais fácil. Eles falam que você abre uma janela de oportunidades para que o bruxismo do sono ocorra. Então, é muito mais comum o bruxismo do sono em quem tem um sono de qualidade ruim. Então, o que se comentou muito na pandemia, aumentou muito o bruxismo, os dentistas estão trabalhando muito, muito dente quebrado. Não é que aumentou o número de pessoas bruxistas, provavelmente aumentou o número de eventos de bruxismo nas mesmas pessoas, porque a qualidade do sono das pessoas ficou muito ruim, tá? Então, são coisas que a gente hoje em dia vem pensando, né? Pensar, livre pensar, o que a gente pode... Olha só que interessante. E ele é muito mais fásico do que tônico, ou seja, o paciente muito mais range os dentes do que aperta os dentes durante o sono. Doutora Yolanda, nós temos uma pergunta aqui do Francisco. Ele pergunta, doutor, em casos de bruxismo, se pode utilizar o botox no masseter temporal? A gente vai falar disso mais para frente Mais também. para Acredito frente, que né, sim, né? quando for falar Essa é uma quando for falar dúvida do tratamento, bem... É. quando for falar de A tratamento, próxima Francisco, é a última. é a última parte. Ela vai passar aqui então, Francisco. Acredito que tem muita gente curiosa aqui com É, isso. a parte final, né? E vai falar também em crianças, né? Então, toca aí, Isso. Tá Ó, bom, Yolanda. então. não relataram associação. Esse trabalho não relatou nenhuma associação entre bruxismo do sono e ansiedade e depressão, mas encontrou uma significativa associação entre bruxismo do sono e insônia. Porque quando você tem insônia, você fica nessa fase do sono mais superficial, você abre uma janela de oportunidade para que o bruxismo aconteça. Bom, falando ainda do bruxismo do sono, nós temos fatores coexistentes que são considerados de risco, tanto para o início quanto para a manutenção do bruxismo. E quais seriam, né? Álcool, a qualidade do sono, nicotina, cafeína, distúrbios psiquiátricos, drogas lícitas e ilícitas, refluxo gastroesofágico, distúrbios respiratórios do sono, distúrbios neurológicos, substâncias psicoativas. Então, todos esses seriam responsáveis pelo nosso bruxismo secundário. Lembra, eu falei, o primeiro o bruxismo primário é um comportamento que a pessoa tem, e o bruxismo secundário está associado a uma outra condição. Então, nós vamos ver cada um desses agora. Então, como eu falei, a qualidade do sono é muito importante. Você tem que ter um sono de qualidade, você tem que conseguir aprofundar o seu sono, ficar nas fases de sono onde é mais profundo, para que você não tenha essa superficialidade, né? E o que gera hoje em dia dificuldade para dormir? Uso excessivo de eletrônico, luz, barulho, a gente não tem uma rotina, o mesmo horário para deitar, o mesmo horário para acordar. Então, isso acaba afetando a qualidade do sono. Então, ambientes inadequados, sono superficial, abre uma janela de oportunidade para que o bruxismo do sono aconteça. E os distúrbios respiratórios durante o sono? Existem várias teorias, né? Uma delas é que não haveria associação entre os eventos de apneia obstrutiva do sono e bruxismo do sono, além do fato de estarem associados ao microdespertar. Quando você tem um evento de apneia, você tem uma dessaturação de oxigênio, né? Não sei se vocês já viram alguém com apneia, ela não consegue respirar, a passagem do ar fica interrompida. Então, aí você tem um declínio dessa quantidade de oxigênio e isso gera um microdespertar. E a movimentação da mandíbula vem em seguida na tentativa de melhorar essa permeabilização. Então, essa é uma das teorias, que eles não teriam associação a não ser o fato de acontecerem juntos. Outra teoria, a apneia obstrutiva leva ao despertar, né? Porque a dessaturação do oxigênio leva ao despertar e aí o bruxismo acontece. E a teoria mais aceita é que a apneia obstrutiva, ronco, asma, sinusite, rinite, tudo que impeça a passagem do ar, que leve a uma dessaturação do oxigênio, vai gerar um microdespertar e, a partir dele, o bruxismo. E, nestes casos, aumentando a permeabilidade das vias aéreas respiratórias, e, nesse caso, o bruxismo teria um papel protetor. Então, o que significa isso? Esse movimento do bruxismo, esse movimento da mandíbula, seria o organismo procurando a homeostase, né, para melhorar a permeabilidade das vias aéreas e o ar conseguir passar.
Então, o bruxismo tende a ocorrer com grandes respirações para melhorar a permeabilidade das vias aéreas nos pacientes que têm dificuldade respiratória, né? E quando a gente avalia exames de polissonografia, a gente vê que a saturação do O2 rapidamente volta aos níveis normais depois que acontece o bruxismo. Então, o paciente tem apneia, nível de O2 diminui, a hora que ele faz o movimento do bruxismo, o nível de oxigênio volta ao normal. Por isso que eles fazem essa relação do bruxismo sendo um fator protetor. Então, em crianças que têm uma dificuldade respiratória por conta de adenoide, amígdala, então eles falam que existe uma redução significativa quando a remoção da adenoide da amígdala. Então, diminui muito a frequência do bruxismo. Então, crianças que têm queixa, mães que trazem as crianças com queixa de bruxismo, a primeira coisa que a gente vai avaliar ou vai questionar é a respiração dessa criança. Então, o primeiro profissional que seria indicado ele ir seria um otorrino, para ver por quê, o que está impedindo essa criança de respirar direito. E às vezes a mãe relata, fala, quando ele está resfriado ou quando ele está atacado da rinite, o bruxismo dele é muito maior. Então, a gente consegue fazer essa associação. Em relação ao refluxo, o que o refluxo tem a ver com isso, né? Então, o refluxo pode causar uma broncoconstrição, resultando em estreitamento do trato respiratório e consequente microdespertar. Aí, se você tem um microdespertar, você entra lá na cascata do bruxismo do sono, né? É. Outra teoria, que é a mais aceita, o refluxo traz uma acidez para a nossa cavidade oral. E essa acidez, de novo, o nosso organismo procurando a homeostase, faz com que haja uma contração da musculatura para que as glândulas salivares consigam eliminar mais saliva dentro da boca e elas tenham esse efeito tampão, de neutralizar essa acidez de dentro da cavidade oral. Essa é a teoria mais aceita. E também, nesse caso, então, o bruxismo teria um papel protetor. Então, a gente está vendo que ele está perdendo um pouquinho até agora o papel de vilão, né? E está tendo um papel de bonzinho. Ele está ajudando os pacientes a não ter problemas maiores. Agora, quando o paciente vai no seu consultório, você acha lá uma faceta de desgaste, e você fala assim, nossa, vou colocar uma placa. Será que você está ajudando o seu paciente? Então, tudo isso que eu estou dizendo agora, desse bruxismo secundário, são itens que vocês vão ter que começar a prestar atenção na anamnese do seu paciente. Yolanda, o que eu tenho percebido é que aumenta muito, com a obesidade, principalmente em jovens, está aumentando muito o problema gastroesofágico. Sim. Então, e aumenta o bruxismo, E né? aumenta, sim, normalmente o aumento de peso também Aumenta a facilita a proteção. apneia, aumenta a apneia também. É, Então, uma coisa vai gerando a outra, e às vezes você é. está querendo tratar só a causa, o O efeito, efeito, o efeito. começar a prestar atenção na causa. É. Tá? Então, tanto a nicotina quanto a cafeína são estimulantes do sistema nervoso central. Lembra, a gênese do bruxismo do sono e da vigília é no sistema nervoso central. Se você tem um estimulante do sistema nervoso central, a nicotina aumenta a chance em até 2,9 vezes, quem fuma muito, e o café, uma ingestão de 6 a 8 xícaras por dia, aumenta a chance 1,5 vezes de você apresentar o bruxismo do sono. Tudo isso aqui que a gente está falando é o bruxismo do sono, tá? Ainda bem que eu parei de fumar, né? Olha lá, tá vendo? Mas parou de beber? Ó o álcool aqui, ó. O álcool, eles falam que tem uma associação moderada. Por quê? Chega sexta-noite, você fala, ai, vou tomar um vinho para relaxar. E relaxa mesmo. Não tem algumas mulheres que falam assim, nossa, meu marido bebe, ele ronca que nem um porco. É exatamente isso que acontece. Quando você bebe, você tem uma diminuição do tônus muscular dessa região faringiana. E o que acontece com a sua mandíbula? Ela também relaxa, ela também vai mais para trás. E o que isso faz? Com que diminui a passagem do ar. Aí você entra lá no microdespertar e entra na possibilidade de que ocorra o bruxismo. Então, aumenta os eventos respiratórios e aumenta o bruxismo. Drogas lícitas, o metilfenidato, que é um estimulante do sistema nervoso central, que é muito usado para TDAH.
a famosa Ritalina. Nem só crianças tomam e nem só pessoas que precisam, que realmente têm um diagnóstico desse problema tomam, mas muitos jovens tomam para ficar ligado, para estudar, para fazer prova. Eu atendo muitos médicos que para fazer plantão tomam esse medicamento. E ele está associado tanto ao aumento do bruxismo do sono quanto ao A vigília. da vigília, os dois. E existem trabalhos que dizem que a amitriptilina, se você associar, ela pode ter um efeito na redução dos eventos desse bruxismo. E as drogas ilícitas, de 59% a 81% das pessoas que usam podem desenvolver ou podem ter o bruxismo. Então, heroína, cocaína, metanfetamina, o êxtase. Não sei se vocês já viram vídeos, fotos daquelas festas raves, que os jovens ficam com um pirulito na boca. Não sei se vocês já prestaram atenção. O pirulito é para proteger o dente, de tanto que bate, de tanto que os dentes batem, por efeito da droga. É difícil, às vezes o paciente não relata, né? Eles não falam pra gente abertamente sobre isso. Para falar que usa droga, né? Você tem É, que ter uma confiança muito grande em você. é Então, muito o difícil. pirulito que é usado nessas festas raves é para proteger o dente, porque ele Nossa. tem um efeito deletério nos E dentes. então eles já dão esse pirulito de propósito Eu acho que mesmo? as pessoas já levam. Eu lembro que eu estava comentando isso numa aula e a moça falou assim: Nossa, o meu sobrinho sempre tem um pacote de pirulito no carro. Meu Deus. Delatou o moleque. E ele, coitado. Então, ela também está associada tanto ao bruxismo do sono quanto ao bruxismo da vigília. E as drogas lícitas? Esse é um problema ainda maior. Porque os antidepressivos, principalmente essa classe de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os da norepinefrina, eu costumo dizer que estão pondo quase na caixa d'água, né? Difícil alguém que não toma. E eles estão intimamente ligados tanto ao início quanto à exacerbação do bruxismo. Então, é muito comum receber paciente com dor orofacial, com cefaleia, e a hora que eu vou na minha anamnese, vou perguntando, e a gente vê que tem uma temporalidade entre o início do uso do medicamento e o início da dor. Tá? Então, eles atuam mesmo no aumento, na exacerbação, é um efeito colateral desse tipo de medicamento. Nós não podemos mexer nesse medicamento, eu não posso falar para o paciente parar, eu posso orientar e pedir que ele converse com o seu psiquiatra para diminuir a dose, que talvez, às vezes, a diminuição da dose tem um efeito na diminuição do bruxismo, e existem algumas drogas que também podem conseguir diminuir um pouco os efeitos deletérios desse medicamento, quando se faz uma associação. Então, o início normalmente se dá de 3 a 4 semanas. O início do bruxismo se dá de 3 a 4 semanas depois do início do uso do medicamento. Então, a diminuição da dose pode atenuar esse efeito colateral, mas nós, dentistas, não podemos mexer, né? Então, ele tem que ir no médico dele, pedir. Às vezes ele fala assim, mas agora que eu acertei o remédio, eu estou tão bem com esse remédio. Eu falo, não vou mexer no remédio, então. Vamos ver, cuidar das suas queixas, né? Se está quebrando o dente, se está com dor, de que maneira a gente pode te ajudar sem mexer no medicamento. E 9 entre 10 fala assim, nossa, mas eu fico tão bem com esse remédio, eu fico tão relaxado, como é que eu aperto os dentes? Então, esse tipo de medicamento, a serotonina, que fica lá em maior quantidade, ela tem um efeito na contração muscular. Distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Às vezes, a própria doença já faz parte da doença o bruxismo. E algumas, a doença e o medicamento que o paciente usa exacerba o bruxismo. A paralisia cerebral é uma que quanto maior a paralisia, assim, em termos de gravidade, maior a quantidade do bruxismo. Então, em relação a esses itens que eu falei agora, do bruxismo secundário, a gente tem que falar essa relação bidirecional. Então, várias pessoas podem ter várias coisas misturadas. Ele pode ter um
um problema respiratório, ao mesmo tempo ele tem um refluxo, ao mesmo tempo ele usa droga, ele tem doenças psiquiátricas. Então, a avaliação do bruxismo secundário é realmente muito difícil. Tem que ser uma anamnese muito detalhada e a gente tem que ir limpando essas coisas que o paciente tem. Então, ele relata um refluxo, eu tenho que fazer uma indicação para o gastro. Ele relata uma apneia, ele vai ter que ir para o otorrino, né? Então, a gente tem que ir tentando limpar todas essas queixas do nosso paciente para tentar melhorar o seu bruxismo. Bom, falamos do bruxismo do sono. E o bruxismo da vigília? Hoje em dia ele está muito comum, ele está muito presente na população em geral, inclusive nas crianças, né? Então, lembra, a gente falou do questionário anamnese no bruxismo do sono e no bruxismo da vigília, o que eu vou examinar? Primeiro, o autorrelato. A gente vai perguntar para o paciente, eu estou lá conversando com ele, eu estou observando. O que é mais confortável para você? Ficar com o dente encostado ou desencostado? A maioria fala encostado, não é assim que é para ficar? Ou você acha que você fica apertando ou com o dente encostado ou contraído o dia inteiro? Não, não fico, imagina. Então, na primeira consulta, ele não consegue identificar. Então, mas quando ele volta para a segunda consulta, ele fala assim: nossa, você tinha razão. Eu fico apertando com o dente encostado, preso assim, o dia inteirinho. Mas nunca na primeira sessão ele consegue dar esse relato. A gente tem que identificar outros hábitos que também pode gerar dor. Mordiscar cantinho de boca, mordiscar lábio, comer pelinha, comer unha. Então, enquanto eu estou conversando com o paciente, eu estou observando o que ele faz. Hoje eu fui atender uma moça, fazer uma avaliação para a ortodontia, e ela falava 2 palavras e fazia assim, ó, inflava. E por que você está fazendo isso? Ah, porque eu estou mordendo aqui meu dente do fundo. Eu falei, você já tinha percebido esse hábito? Eu não consigo parar. 2 palavras e ficava inflando para poder, sabe, desenroscar a bochecha. Tirar a bochecha da oclusão. Nossa. Outro sinal do bruxismo da vigília é a fadiga no final do dia, diferentemente do bruxismo do sono. O bruxismo do sono é uma dor pela manhã e que espontaneamente, sem precisar de nenhum remédio, ela passa. O bruxismo da vigília é característica, é uma dor no final do dia. Então, se o paciente queixa para mim de dor no final do dia, eu vou sugerir o uso de uma placa para esse paciente. Então, para muitos profissionais, a placa é ferramenta única, ele só sabe fazer isso. E se o paciente tem dor, óbvio que ele vai instalar a placa, ele só sabe a placa, é ferramenta única. Então, essas nuances e essas diferenças que a gente tem que observar. Dor no final do dia não justifica o uso de uma placa. Tá? Então, ele pode ter tanto fadiga quanto dor no final do dia. Outra coisa que a gente usa na nossa anamnese é o método ecológico. O que significa isso? São aqueles aplicativos. É uma avaliação real time. Então, o aplicativo manda uma mensagem para você perguntando se você está com o dente encostado, se você está com o dente desencostado, se você está com dor, se você está sem dor. Tá? Então, ele É o serve... desencoste, é o chamado desencoste, né? Que é É, esse isso. programa. É. É Tem muito mais do que legal. esse, Alana? Tá? Tem mais do que esse? Tem o Brooks Off. E tem Hum, mais alguns nacionais, mas nem sempre eles funcionam bem. Depois, se eu encontrar alguns que têm um relato de bom funcionamento, agora esse desencosta do pessoal de Florianópolis, ele funciona é, super. é. Agora, então ele serve tanto para você identificar, quanto para você diminuir o seu hábito. Eu falo, o primeiro passo para você diminuir o seu hábito ou mesmo parar, é você tornar consciente. Então, trazer para o consciente o que você faz inconscientemente é o primeiro passo, né? E esse método ajuda muito nessa percepção. No exame físico, o que eu vou observar? A hipertrofia, presença de linha alba, desgaste de dente, língua edentada. Então, a língua edentada e a linha alba, ela é muito mais presente no bruxismo da vigília. Por quê? Às vezes, você não encosta o dente, mas você suga a bochecha e empurra a língua, faz uma pressão da língua contra os dentes. Então, ela fica toda marcada do jeito que está essa língua e forma essa linha alba.
Aí se pergunta assim, de vez em quando você tem afta aqui no fundo? Ela fala, tenho afta no final da língua, por conta disso, porque fica pressionando a língua contra os dentes e sugando a bochecha, faz essa pressão negativa dentro da boca. Aí você fala para ele, você encosta seus dentes? Ele fala, não, tudo bem, você não encosta, mas ele está o tempo todo contraído, tem grande chance dele ter dor, né? Bom, agora que ferramenta? No bruxismo do sono, a gente usou a polissonografia. No bruxismo em vigília, eu tenho que usar a eletromiografia de superfície. Agora, difícil uma pessoa passar um dia com eletrodos no rosto para eu avaliar a eletromiografia dele, né? As contrações musculares durante o dia todo. Então, isso é um instrumento para diagnóstico definitivo do bruxismo da vigília. Mas o uso deveria ser ao longo do dia e discriminar outros movimentos faciais, porque durante a fala, durante o movimento, você também acaba pegando os dados da contração de outros músculos. Então, é bastante difícil fazer a identificação do bruxismo definitivo da vigília por conta desse exame. Então, para o bruxismo da vigília, também é possível, provável e definitivo. Da mesma maneira, possível autorrelato questionário, provável você tem que ter o exame clínico positivo e o definitivo tem que ter, além de tudo isso, a eletromiografia de superfície. Bom, falamos do diagnóstico, né? O bruxismo da vigília está extremamente associado ao estresse e ansiedade. Alto nível de estresse tem 6 vezes mais chance de relatar o bruxismo da vigília. Quando a gente tem um estresse crônico, a gente tem o hábito ou a gente tem uma postura mais contraída. É como se a gente estivesse o tempo todo esperando um ataque. Então a gente fica com aquela reação de luta e fuga o tempo todo. Então isso vai gerar dor, tanto em região cervical, tanto em região orofacial. Então, a fisiopatologia do bruxismo da vigília parece ser resultado das tensões emocionais e problemas psicossociais, levando o paciente a contrair sua musculatura de uma forma muito mais prolongada. Então, só recapitulando, o bruxismo do sono tem muita relação com a insônia, com a qualidade do sono e com todos aqueles secundários que eu comentei. O bruxismo da vigília está muito mais associado ao estresse, ansiedade e também a concentração. Então, coisas que a gente faz com as mãos, como, por exemplo, ficar no computador concentrado fazendo um trabalho. Os dentistas, eles estão concentrados e fazendo coisas com as mãos. Então, a gente acaba pressionando, contraindo a musculatura e não percebe, porque está concentrado fazendo outras coisas. O bruxismo, a gente já falou que ele pode ser um comportamento, a gente já falou que ele pode ser um fator protetor e ele também pode ser um fator de risco. Em que situação? Para disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo ele não é sinônimo de DTM, mas ele pode ser um fator de risco para DTM. Então, as pessoas que têm bruxismo podem desenvolver dor orofacial. Ele também pode ser um fator de risco para o zumbido, né? Como a gente já viu na aula do Gilson. Então, às vezes, o bruxismo leva a uma DTM e a essa associação com o zumbido somatosensorial. E ele, o que a gente mais conhece como fator de risco para problemas odontológicos, abfração, retração, desgaste, dor. Então, isso é o arroz com feijão do nosso consultório. E o que a gente tem que ter em mente é que bruxismo não é DTM, eles não são sinônimos. E bruxismo alinhador, né? O que a literatura nos diz a respeito disso? Então, esse trabalho avaliou o efeito do alinhador transparente na atividade muscular mastigatória em pacientes com diferentes níveis de parafunção. Então, eles pegaram uma clínica de avaliação de ortodontia e eles, através de questionário, selecionaram 2 grupos de pacientes, de 15 pacientes. Pacientes que tinham alto índice de parafunção e pacientes que tinham muito pouca parafunção. E eles quiseram comparar a hora da instalação do alinhador, como esse paciente se posicionava. Então, em relação ao desconforto oclusal na hora da instalação do alinhador.
O vermelho é quem tinha alto índice de parafunção e o verde é quem tinha baixo índice de parafunção. Então, o desconforto oclusal em quem tinha um alto índice de parafunção foi muito maior. E em relação aos sintomas de DTM, não mudou. Tanto assim, mudou, mas mudou muito pouco. O vermelho são os que têm alto índice de parafunção e o verde é o que tem pouco. Então, antes do início do tratamento e 8 dias depois. Então, qual é um fator negativo desse trabalho? Ele avaliou os pacientes só por 8 dias. Né? Isso foi uma coisa negativa. Mas o que esse trabalho nos mostra? Que talvez a gente deva focar mais no nosso paciente, no hospedeiro, em quem vai receber o tratamento com alinhador. Ele já tem algum desconforto, ele já tem algum sinal de bruxismo, eu consigo diagnosticar esse paciente, ele já tem algum grau de DTM. Então, o conhecimento mínimo sobre disfunção temporomandibular e sobre o bruxismo é necessário para todos os profissionais hoje em dia. E o número de pacientes com DTM aumentou muito. Existem trabalhos que dizem que é 4% de pacientes novos. Imagina na população do Brasil, 4% de pacientes novos por ano. É um número muito grande de pacientes com necessidades de tratamento. Tá? Então, embora tenha sido um tempo curto de avaliação desse trabalho, mas eles nos dizem exatamente isso. Quem tem muita parafunção tem um desconforto oclusal muito grande na hora da instalação do início do tratamento com alinhador. Esse outro trabalho, ele avaliou, deixa eu só tirar o Celso daqui. Ele pegou 32 pacientes adultos saudáveis que estavam procurando por tratamento ortodôntico. E eles tiveram tratamento com alinhador e eles iam usar o smartphone, né, o método ecológico, para detectar o bruxismo em vigília em tempo real. Então, eles tiveram 3 sessões diferentes de monitoramento. Uma semana sem alinhador, toda semana recebendo mensagens do aplicativo perguntando se eles estavam com o dente encostado. Então, uma semana sem alinhador, uma semana com alinhador passivo, que não estava mexendo em nada o dente, e mais uma semana com alinhador ativo. E o que eles perceberam é que, em termos do relaxamento muscular, se vocês olharem nessa fileira que está em destaque, em T1, que era quando eles não tinham nada ainda, a avaliação foi de 64,9. Em T2, 63. E T3, 60. Então, isso está se referindo ao relaxamento muscular. Então, o relaxamento muscular diminuiu conforme foi usando alinhador. Então, na semana do alinhador passivo, ele tinha uma musculatura muito menos relaxada do que no início, quando ele não usava nenhum tipo de alinhador. Se você vai ver aqui na fileira de baixo, contato de dente era 18,2. Quando ele pôs um alinhador passivo, o contato de dente já passou para 21,1. Quando ele teve um alinhador ativo, 22,3. O ranger de dente também aumenta. Então, todos os dados aumentaram, né? E o que diminuiu foi a frequência de resposta aos alertas. Chega uma hora que o paciente não responde mais. Então, todo aplicativo, até aqueles aplicativos para lembrar você de tomar água, né? Uns 2, 3, 4 dias, uma semana, você responde bem, você presta atenção, você preenche os dados, mas depois ele já se mistura com essas outras informações, com os outros aplicativos que você está usando, então baixa bastante a qualidade do envolvimento do paciente com os aplicativos. Ué. Travou? Aqui. Então, de um ponto de vista global, usar ou não alinhadores, passivo ou ativo, não influencia a frequência de comportamento de bruxismo a curto prazo. Então, porque esses dados não foram estatisticamente significantes. Então, houve uma diminuição, mas não foi estatisticamente significante. Mas é um dado para a gente ficar atento, né? Nesse trabalho em si, que também foi um tempo curto de avaliação, né? Só 3 semanas, e sendo que com alinhador ativo somente uma,
o resultado foi esse. Então, eu acho que para os próximos, para as pesquisas, o ideal é que seja um tempo maior de avaliação. Esse outro trabalho também, aqui ele avaliou as contenções. Se contenção, que são aparelhos passivos, né, tinha alguma atividade no músculo durante o sono. E o que ele respondeu, eles fizeram 2 noites de gravação inicial, uma noite de folga e depois 2 noites adicionais. E o que dá para a gente ver aqui, ó, é que o bruxismo fásico, ou seja, o ranger de dente, é muito mais frequente do que o apertamento no bruxismo do sono desses pacientes, né? Mesmo não gerando dor, mas eles têm algum grau de atividade eletromiográfica. E os resultados indicaram que essas contenções não causaram alterações significativas na atividade dos músculos mastigatórios. Então, a triagem de indivíduos com base na presença de sinais clínicos de bruxismo, ou seja, provável bruxismo, agora vocês já sabem o que é provável bruxismo, né? É aqueles que a gente tem um autorrelato e aquelas questões que eles podem responder sim ou não. Então, o provável bruxismo parece ser uma estratégia razoável para selecionar indivíduos que podem ser submetidos à ortodontia invisível, né? Então, agora vocês já sabem selecionar paciente provável, possível, definitivo. Mas existe tratamento para o bruxismo? O que a literatura fala, né? Como é que eu faço o controle do meu bruxismo de vigília? Então, eu falei lá atrás que a gente tem que tornar consciente o que a gente faz inconsciente. É muito difícil. O bruxismo da vigília é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de controlar, porque exige uma mudança de comportamento, né? Então, isso aqui é uma pergunta básica para o seu paciente. Quanto tempo por dia os seus dentes se tocam? Vocês sabiam que os nossos dentes se resvalam de 12 a 20 minutos por dia? Se eu somar nas 24 horas do meu dia, os dentes se tocam de leve de 12 a 20 minutos. É muito pouco tempo. Então, se seus dentes se tocam mais do que isso, você pode ter dor. Então, aqui eu pus esse videozinho do videogame, né? Que os jovens, os adultos jogam videogame e se aperta o tempo todo. Eu já tive paciente que tinha placa para usar enquanto ele jogava videogame, de tanto que ele se apertava. Então, a gente também tem o método ecológico, né? Que o desencoste de seus dentes é o mais famoso e o mais usado deles. Tem o Brooks App. Então, ele serve para o autocontrole através da percepção do hábito, mas também com o que eu acabei de dizer, que você se acostuma, né, com as mensagens dele e acaba deixando de lado um pouquinho. E o controle do bruxismo do sono? Como é que a gente faz? Através do controle dos fatores associados, todos aqueles que eu falei para vocês. Então, nicotina, droga, apneia obstrutiva, qualidade do sono, ingestão de álcool, cafeína, refluxo. Então, a gente tem que avaliar se esses fatores associados estão presentes no nosso paciente com bruxismo. E as placas? Então, muito utilizado para bruxismo, mas olha que interessante essa placa, depois de 6 meses de uso, olha o desenho que vem na placa. É até bonito de ver, né? E a placa vai servir para quê? Para o controle das consequências. Ela não vai diminuir os eventos, ela vai controlar, ela vai impedir o desgaste dentário, vai impedir as fraturas em dente e restaurações. Mas a gente está falando que ele vai usar isso aí durante 8 horas durante o dia, que é durante o bruxismo do sono. Agora, não adianta ele usar a placa 8 horas e passar as outras 16 que ele está acordado apertando o dente, né? Então não vai resolver nada, ele vai continuar quebrando o dente. Que às vezes é uma queixa, o paciente vem para mim, eu já uso placa e continuo quebrando meu dente. Ué, o que está acontecendo então? Ele está protegido durante o bruxismo do sono, e durante o bruxismo da vigília, ele não tem controle, ele não está orientado, ele não sabe das consequências de encostar ou não os dentes, né? Então, a placa não cura nem diminui os eventos do bruxismo, ela só protege o dente. A placa tem que ter algumas características para permitir que ela seja eficiente para a proteção dos dentes, né? Ela tem que ter cobertura total, ela tem que ter contato em todos os dentes antagonistas, ela tem que ser rígida, plana,
lisa, tem que ter leves guias de desoclusão no canino e tem que ter uma espessura de no mínimo 2 milímetros em molares. Então, aqui o fato dela ser plana rígida, tá vendo? Não pode ser uma placa edentada. A placa edentada, a hora que você coloca na boca do seu paciente, o que toca? Que dente toca? Só os dentes posteriores. Então, você já não tem as características dessa placa, que é todos os dentes do arco antagonista tocando na placa com a mesma intensidade. Ela tem que ser confortável, fácil de instalar, resistente, não mudar de cor, não ter cheiro forte, né? Então, confortável é uma característica também que é difícil, porque muita gente tenta usar placa e fala que não consegue porque machuca o dente, aperta o dente. Então, quando o dente dói, você instala uma placa estabilizadora e o paciente relata que o dente está doendo, é porque ela está promovendo um movimento ortodôntico nesse dente. Então, ela, para ele parar de usar, ele não deve usar uma placa desse jeito. E a toxina botulínica, gente? Vamos falar um pouquinho dela. Aí, Francisco. Ah lá. Então, Francisco? como é Francisco. que a toxina botulínica atua? Ela inibe a contração muscular por inativação do neurônio motor, bloqueando a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Bom, nós vimos até agora que o bruxismo, a gênese dele é no sistema nervoso central. Eu comentei lá na frente, lá atrás, que no passado se fazia ajuste oclusal, que é outra coisa na periferia, para eliminar o bruxismo. A toxina botulínica também vai atuar na periferia. Ela não vai atuar no sistema nervoso central. Qual o real benefício dela? Existe efeito colateral? Então, qual o real benefício se você não vai diminuir o número de eventos? Você vai diminuir a força de contração desse músculo. Só isso. E por um tempo específico. Ela tem efeito colateral? Tem sim. A literatura já mostra que o uso recorrente da toxina em músculo masséter temporal, ele faz com que haja uma diminuição da densidade óssea da mandíbula, tanto em ramo quanto em processo coronoide. Por quê? O osso existe e a densidade do osso continua ou se mantém porque você tem um músculo tracionando esse osso. Trabalhando, né? Em osteoporose tem que fazer musculação. Por um músculo tracionar esse osso. Então, ele se mantém do mesmo tamanho, com a mesma densidade. Se você já não tem mais esse músculo com tanta contração ou com uma contração muito fraca, o que o osso vai entender? Eu posso diminuir. Então, o efeito colateral com aplicações recorrentes é exatamente isso, uma diminuição da densidade óssea da mandíbula. Então, e outra coisa, não existe estudo que avalie a associação da toxina no bruxismo da vigília, porque a toxina só tem trabalho associando com o bruxismo do sono, e a gente está sabendo agora que a gente tem bruxismo da vigília também. Será que ela também consegue atuar no bruxismo da vigília? Não há diminuição no número de episódios, a pessoa continua apertando, continua rangendo, só com uma força muscular menor. Ela melhora a dor muscular. Por quê? Não é nem por conta da diminuição da contração. A toxina botulínica também impede a liberação de substâncias de neurotransmissores que são responsáveis pela dor, como a substância P, o CGRP, tá? Então, quando você injeta a toxina, você melhora a dor um pouco pela diminuição da contração, mas também por conta da diminuição da liberação desses neurotransmissores. Então, essa revisão sistemática, eu tinha muitas para trazer, mas o tempo é curto, eu trouxe só uma. Ela fala o uso da toxina no controle de pacientes com DTM e bruxismo. Então, o que eles pegaram? Eles conseguiram avaliar 11 artigos, ou seja, avaliaram muitos e conseguiram incluir apenas 11 artigos. E o que ele diz? Que o uso da toxina no tratamento da DTM muscular e bruxismo não é totalmente inequívoco. E há evidência suficiente para justificar ainda mais pesquisas nessa área. Tá? Até aí tudo bem. As opções conservadoras devem ser esgotadas antes da toxina ser considerada. Ou seja, muitos pacientes chegam no consultório do dentista e a primeira opção de tratamento é a toxina. Ela não deve ser a primeira nunca, ela deve ser a última. Ela tem efeitos colaterais. Então, se é um paciente refratário, um paciente que a gente não consegue controlar
Aí, não digo no caso da dor orofacial, nem tanto do bruxismo. Aí eu vou lançar a mão do uso da toxina. Então, quais são as opções conservadoras? Ah, autocontrole. Eu vou ter que orientar o meu paciente no autocontrole. Terapias físicas, farmacoterapia, placa oclusal, intervenções psicológicas. E só aí eu vou poder pensar na aplicação da toxina botulínica. Então, como última opção e nunca como primeira. Então, a partir do consenso de 2018, a Faculdade de Zurique agora publicou um artigo com uma nova ferramenta para avaliação e detecção do bruxismo, que chama STAB. Então, ferramenta padronizada para avaliação do bruxismo. Então, uma avaliação, um trabalho que dividido em 2 eixos. Então, no primeiro eixo, no eixo A, a gente vai fazer exatamente o que a gente já fazia, anamnese, questionário, exame físico e exame instrumental. Só que eles acrescentaram o eixo B, que vai avaliar os fatores etiológicos, os fatores de risco e as comorbidades. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante na parte da placa. A placa tem uma contraindicação, o uso da placa, porque a gente acha que é uma coisa tão inofensiva, né? E a placa ela é contraindicada para pacientes que têm apneia, porque a A mandíbula musculatura. retrai? Né? A mandíbula retrai? Então, quando você instala uma placa, a musculatura vai levar a sua mandíbula para Mandíbula uma para posição trás. mais fisiológica, mais confortável, que na maioria das vezes é um pouquinho mais para trás. É. E aí, se você já tem uma diminuição da passagem do ar, você pode agravar em Piorar. muito. Então, a gente não. Essa é uma contraindicação do uso da placa. Mas aí pode ser associada, então, com a placa de sono, né? Mesmo, realmente, propulsora de mandíbula. Sim, Que aí, sim. nesse caso, Isso, aí vai ter que fazer um simplesmente. Uhum. diagnóstico mais abrangente ainda para ver se o aparelho Uhum. vai ser suficiente para ele, ou se ele é um caso cirúrgico, ou se é um caso que tem que usar CPAP, tá? Mas pensar assim, em não colocar uma placa estabilizadora. Entendi. Bom, então o STAB é essa avaliação em 2 eixos, então ela ficou bastante ampla, são muitos questionários, muitas avaliações para a gente tentar ainda mais ter dados, né, sobre o nosso paciente para poder realmente fechar esse diagnóstico. Bom, o que eu falei até aqui, todas as informações que eu trouxe até agora, visando sempre o bem-estar do paciente, que eu tenho certeza que é o que vocês também sempre querem, né? Nós todos queremos sempre o bem-estar do nosso paciente. Então, essas são informações que talvez vocês ainda não tivessem tido contato, mas que são pertinentes, são atuais e que a gente tem que levar em consideração nos nossos pacientes para trazer sempre o melhor para ele. Sim. Eu queria agradecer o convite, agradecer por vocês estarem aqui me ouvindo até agora. Eu estou aberta às perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo aqui, vocês me passam que eu respondo, tá bom? Muito Pergunta. obrigada, doutora. Muitos agradecimentos aqui, falando que a aula foi excelente. Muito obrigada, Interromper parabéns. o compartilhamento, tá bom? Pode? Tá, pode. Aí você pode acessar aqui também o chat. Tá bom. Essa conversa vai ser colocada daqui a uns 3 dias, né, cara? É, Vai estar gravada no Ortho Education, sim. né? Quer dizer, para quem quiser assistir. Fica É, disponível lá no Norte Education. Todas as web hours de toda semana aqui a gente disponibiliza lá depois. tem pergunta aí, cara. Aqui Tem aqui, ó, da Ingrid. Após a ortodontia, coloco Vivera, mas estou com muitos casos que começam a apertar. O que devo fazer? Ela coloca a A contenção, né? contenção. Ela quis dizer a contenção como Alinhador. alinhador. Olha, tá? Então, o fato de você ter 2 alinhadores realmente fica mais gostosinho de apertar. Se a pessoa já é um apertador, ele já tinha um alto grau de parafunção, ele vai fazer isso também, porque quando você tem um tratamento ativo, às vezes você tem um dolorimento de dente que te impede de apertar. Quando você já está na fase de contenção,
está passivo, então não tem mais dente doendo. Aí toda aquela parafunção retorna. Então, o ideal, as pessoas têm, alguns profissionais têm dito, é que você coloque uma contenção só no arco superior. E no inferior você coloque a barra 3-3, 3-3. tá? Para ter um Excelente, gente. só. Uhum. Durante o tratamento, se eu tenho um paciente que está reclamando de dor, eu intercalo. Eu falo, de manhã você usa sol de baixo, à tarde você usa sol de cima, à noite você usa os dois. Se doer usando os dois à noite, você usa um dia sol de cima, no outro dia sol de baixo. Vai ficar um tratamento mais lento. Eu vou trocar, fazer as trocas com um número maior de dias, mas ele não vai ter dor, né? Tá? Sim. A doutora Raquel perguntou se você indica a placa internamente soft e rígida na oclusal. O ruim desse tipo de placa, pode usar sim, é que ela fica feia muito rapidamente. Porque esse É. soft, ele embolora, ele fica feio. Então, pode ser usada sem nenhum problema. Eu gosto muito de placa, sabe? É um assunto que eu adoro. Uhum. Ajustar placa, eu gosto muito. Então, a placa você instala. É difícil falar isso, vai ficar muito longo. Mas os retornos para a placa, para ajuste de placa, tem que ser a cada 6 meses. Você não pode pôr É. a placa na boca do paciente e mandar embora. Esquecer. São vários ajustes até ela ficar boa, e depois, a cada 6 meses, o paciente tem que voltar. Então, a Angel, ela tem uma tripla camada É, de placa. Então, ela tem uma parte mais, vamos dizer, menos flexível, na parte onde você toca os é, dentes, uma intermediária e uma outra que é mais flexível. Então, quando você faz a contenção da Angel, ela tem você tem um ganho muito grande, tá. entendeu? Agora, É, eu parto ainda da seguinte premissa. Quando você termina um tratamento ortodôntico, o dente tem que bater em dente. sim. Principalmente no paciente braquimesofacial. Porque Uhum. às vezes você tem até um ajuste que faz esse ajuste final. Paciente com Uhum. mordida profunda, né? É importante ter o toque. Agora, um paciente vertical, né? Se Vai você ser ter o levado no alinhador. É. é melhor, né? Mas aí vem o diagnóstico, né, Celso? O diagnóstico. Então, é por isso que o que a gente está falando aqui é isso. Exatamente. O diagnóstico que você fez antes é o que vai prevalecer na contenção que você vai fazer. Sim, Porque o sim. grande problema está assim, a facilidade das coisas, né? Então, é fácil Exatamente. colocar uma placa adcêntrica. E às vezes é difícil você colocar um Hawley contínuo, Sim, dá né? muito Porque mais trabalho. dá muito mais trabalho, porque ele começa a descer a parte da frente, encaixa. Então, para isso, até eu fiz eu uso o Hawley e coloco entre canino e premolar um triângulo de acrílico na meia. Então, o É, que que você faz? Você separa a parte anterior da parte posterior. Então, não fica subindo e descendo. O paciente pega, por exemplo, quando ele começa a tirar o Hawley, ele às vezes ele deforma esse arco contínuo. Nós tivemos uma aula com um professor lá de Porto Alegre, nesse fim de semana. Ele tá até. A gente falava que era Hawley contínuo, né? Mas na realidade é um outro nome. É o arco, não sei o que lá. Mas então você tem que, no seu diagnóstico, você vai ter que pensar qual que é a melhor contenção para aquele tipo de paciente. É ele tocar os dentes? Olha lá, escreveu aqui, ó, Raparold. Eu não conhecia esse termo, quem que escreveu? A A Vanessa. Vanessa. Raparold, né? Nós escutamos lá do professor, eu falei assim, eu fui procurar no Google, né? Então é isso aí. Então, a melhor coisa ainda é o planejamento, o diagnóstico, dá para você saber o que que você vai Around. falar. mas outra coisa Wraparound. importante, É, a lembrou. contenção de alinhador não substitui a placa estabilizadora para quem tem bruxismo. Sim, sim. Então, Às chama-se vezes é. bruxismo. Você tem que usar uma placa estabilizadora aí, no caso, como contenção. Você vai substituir o uso da contenção à noite pela placa estabilizadora. Verdade, né? Mas olha, o que eu quero deixar para vocês hoje? Avaliem seus pacientes previamente,
tá? Ver se tem queixa de dor, onde é a dor. É necessário que todo mundo saiba, pelo menos, fazer uma palpação, identificar onde é que é a dor desse paciente, minimamente saber um pouco sobre DTM. Assim, procure um curso, um aperfeiçoamento, mesmo na internet, sempre tem alguma coisa, para vocês identificarem. Paciente que tem sintoma, não comece o tratamento. Avalie, faça, espere ele estar sem sintoma. Se durante o tratamento ele desenvolveu o sintoma, para um pouco o tratamento, vai mais lentamente, dê todas as orientações que ele precisa, bolsa de água quente, exercício, tudo que a gente faz para uma DTM. Aí você prossegue. Final do tratamento, às vezes você termina o tratamento, ele não tem nada. Passou uns 3 meses usando a contenção, ele desenvolve uma DTM, né? Tá tudo lá agora gostosinho, não tem mais dor. Se for um bruxismo do sono, que você já sabe avaliar, você vai instalar uma placa estabilizadora muito bem ajustadinha para esse paciente. É isso aí. É isso aí. Ô, Sandra, ela perguntou aqui se a aula vai estar disponível. Vai estar lá, tá? Lá no Ortho Education, daqui uns 3 dias já está disponível. E todas as outras também. Tem muito conteúdo Tem gravado muita lá para coisa boa lá, assistir. né? Tem muita coisa boa. Essas dicas, né? Se mantém Tem aula, informado tem aula sempre. do Gilson. Quer dizer, Ah, o Gil escreveu que ele é fã de carteirinha. Fã de carteirinha. eu participei junto com o Gilson, quer dizer, tem aula dele. Ele vai voltar se ele aceitar o nosso convite, senão a gente dá um pé na orelha dele, né? É, eu tenho casos finalizados e em tratamento com selfie. Também tem uma aula. Então tem bastante coisa lá. E tem um monte de professor maravilhosos lá. Tem aula Muito, e muito aula de conteúdo. ortodontia também. Não Sim, só de é importante. alinhador, né? Não Sim. só de alinhador. Quer dizer, a ortodontia é uma delas, né? É aqui que ela escreveu, essa é minha primeira aula. Como Assistida. Como faço faço o acesso? acesso? Pode me informar? Entre em contato lá pelo Ortho Education. Quando você tentar colocar o cadastro, você tem que entrar com o nosso comercial aqui da empresa, da EdTech, e eles vão te dar o acesso, tá bom? Para você É, ter o seu login e sua senha no Ortho Education. Isso mesmo, Silzi, obrigada. é pelo telefone depois que tem que fazer esse acesso ou no próprio Art Education ele consegue? Não, acho que pelo Ortho Education sozinho não, ele tem que ter o É zero cadastro pelo 800, primeiro. acho, né? Pelo 0800 da central de atendimento, é melhor. Que aí já faz o cadastro e consegue já entrar, e aí depois disso pode assistir todas as aulas, todos os eventos que estão lá no Ortho Education. É isso aí. Tá certo, Beleza? pessoal? Mais Obrigada, alguma viu? pergunta? Doutora Meu, Yolanda, doutor Celso, muito a obrigada pela Carmen, a atenção. Carmen, a Carmen sempre uma fofa. É, carne é uma Muitos graça. elogios, doutora Yolanda. Maravilhoso, parabéns. Tem muita coisa legal aqui, o pessoal agradecendo. Foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. É isso Obrigada. aí. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Yolanda, por aceitar primeiro o meu convite, né? Que eu boto em fria você, né? Aham. Mas já Não, estamos. olha só, só rapidinho, que acho que todo mundo já deve ter saído, quase todo mundo. Em dezembro, ele falou assim: um dia em março você fala de tal assunto? Falo. DTM e alinhador, tá bom. Não fiz, assim, ele não falou mais nada, ficou quieto. Na aula do Gilson, ele falou assim: a Yolanda fala o mês que vem, DTM e alinhador. Não, a Yolanda que vai falar o mês que vem. Eu falei: DTM e alinhador, vou fazer a aula, fiz a aula. Sexta-feira ele me manda o folder, é bruxismo. Uma coisa de cada vez, para a gente ter Esse, conteúdo esse, esse, sempre, né, esse é o Cel? Celso. Esse é o Esse é o Celso. Celso, esse é Pronto. o Celso, me É porque tem enlouqueceu. muito conteúdo, não dá tempo, né? Aparecem É muitas verdade. perguntas, então é bom que a doutora volta. Tá bom. Ô, Kátia, nossa, Kátia, nós fizemos um Kátia taekwondo há Fé. muitos anos atrás. A Eu e a Carmen falou, ó, Kátia. volta para outra aula. A Kátia. Nós fizemos um taekwondo, te lembra de Straight Wire, Kátia? É, Nossa, e teve saudades, ela falou ali. e eu encontrei com um ex-aluno seu agora nesse congresso que nós tivemos, e ele falou assim: "Nossa, eu fiz um taekwondo de Kátia, se eu não me engano, na Brigadeiro Luiz Antônio". E é isso aí. A vida ortodôntica é muito legal. Show, né? Muito. A gente tem Faz show. tempo. Vamos Obrigada. finalizar? Vamos Boa noite, finalizar. pessoal. Muito obrigada pela Boa atenção. noite, boa noite. Um abraço a todos. Eu E adorei, Estaremos aqui. viu?
Ah, que Obrigada bom. mesmo, Isso doutora é Yolanda. importante. Isso é importante, né? Isso é importante. Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser, o tema depois a gente. Olha, entra no web, no Ortho Education, pessoal, você vai ter Sempre tem lá. sempre notícia, tá? Ou Isso. as pessoas que são amigas, assim, vai passando um para o outro e vai. E É. deixem Boa noite. feedback também, né? Sugestões de Oi. temas, o pessoal pede Isso. bastante, a gente sempre traz aqui. Muito Ó, obrigado, Cá, muito obrigado a todos vocês. Yolanda, Prazer. mais uma vez, um beijo. A gente se encontra na São Leopoldo Mandique por esses dias. opa, pode deixar. Beijo. Beijo grande. Pode fechar. Prazer. Beijo, tchau, tchau, Beijo a pessoal. todos.